Muito, muito, porque a Espanha, embora a seleção da França aconteça o que acontecer, ou até o que já aconteceu, né? Porque a seleção da França não conquistou, mais ou menos com esse grupo aí que tá aí, né? Não conquistou porque na última Copa perdeu nos pênaltis para a Argentina, não ganhou a Euro e não ganhou a Nations, inclusive sendo eliminado na semifinal, nas duas oportunidades, para a seleção da Espanha. Então, a seleção da França, para mim, é a mais brilhante que tem, ganhando ou não. Já perdeu algumas competições e pode perder a Copa do Mundo, porque futebol é assim, mas para mim é a mais brilhante que tem a seleção da França. E para os europeus, até em função dessas duas eliminações em semifinais, quem bate na França, ou quem tem batido na França, é a Espanha, né? Com um jogo coletivo muito sólido, com o Yamal sempre desequilibrante, com uma maneira muito peculiar de jogar, controlando a bola, controlando o jogo, e a gente não viu isso. No segundo jogo, evidentemente, a goleada, eu acho que dá uma sensação de evolução, mas esse jogo contra o Uruguai, foi inclusive o jogo que o Uruguai, assim, foi mais Uruguai, né? E muito em função, eu acho que da decepção em campo da seleção espanhola, a seleção da Espanha, no meu racional, que é diferente do meu emocional aqui, do coração, ela chega à Copa do Mundo como top 3 para mim, mas eu não sei se eu continuo com ela nesse top 3, no meu top 3, né? O ranking da FIFA vai mudando, né? Durante a competição e o meu também. E nesse momento a Espanha não está mais entre os meus 3 preferidos a ganhar a Copa do Mundo. Também esperava muito mais da seleção espanhola. Tudo bem, não tem a Copa do Mundo, não tem o classificar com 9 pontos, com 100%, como foi a França, como foi o México, as duas em 3 jogos que tem 100%. Você classificar com 100% ou classificar com 5 pontos, ou no caso da Espanha, do Brasil, classificar com 7 pontos em primeiro, não muda nada, não tem o super primeiro, não tem o melhor primeiro que pega o pior terceiro, não tem isso. Classificou em primeiro, tá ótimo, era o que precisava fazer, beleza. Mas o futebol praticado, mesma coisa do Brasil, vamos pôr o Brasil, trazendo uma comparação para pertinho da gente. Eu não acho que empatar com o Marrocos é uma decepção, é uma frustração, ou é uma zebra, alguma coisa assim, não acho. Não, não é. O que eu acho que a atuação do Brasil foi muito decepcionante, foi muito frustrante na estreia. Mas não acho que empatar com o Marrocos seja o fim do mundo, longe disso, longe disso. Mas, então a França conseguiu o objetivo dela, foi classificar em primeiro, mas o futebol que ela mostrou, para mim, está muito aquém. Tanto que eu acho que os espanhóis têm mais a ficar preocupados do que os brasileiros, que, pô, tudo bem, a gente empatou com o Marrocos no primeiro jogo, mas a nossa preocupação não foi nem o resultado, porque o resultado a gente esperava, foi a atuação. Mas o Brasil melhorou, teve uma evolução muito grande tanto pro Haiti contra a Escócia. A Espanha não. Ela empata o primeiro jogo, aí vence contra a Arábia, tudo bem, entrada do Yamal fez diferença, o Yarzabal fazendo 2 gols, e agora faz um jogo ruim contra o Uruguai. O Uruguai que já estava completamente abatido, que o Valverde, que é o principal jogador, é o cara que faria a diferença, jogando absolutamente nada, ele tem que sair no segundo tempo. Então assim, se eu fosse espanhol, eu estaria mais preocupado do que eu sou hoje brasileiro. A atuação do time, da seleção é, tipo assim, é bem complicada. Não, você tem toda a razão. A Espanha. O Brasil fez aquele primeiro tempo assustador contra Marrocos. Assustador para quem estava no estádio, então. Nossa Senhora. No segundo tempo já joga melhor, já tem um equilíbrio e tal. Já melhorou bastante no segundo tempo, até com as alterações, né? O primeiro tempo contra o Haiti foi bom, o segundo tempo já não foi bom. E o jogo contra a Escócia foi bem legal, foi bem bacana. Então, a seleção da Espanha está devendo muito mais do que o Brasil, mas muito mais. O Brasil, nos 2 jogos, nos 2 primeiros jogos, teve momentos. E o terceiro jogo foi muito bom. A Espanha praticamente teve um tempo do segundo jogo, que você pode destacar mesmo, assim, que falar, a Espanha. Então, acho que. E a Espanha chegou com mais cartaz que o Brasil também, vamos falar a verdade, né? Sim. Para essa Copa do Mundo. Então, a Espanha está decepcionando muito mais que o Brasil.
Mas você não acha que também essa primeira fase de Copa do Mundo, as seleções entram com um pouco mais, tipo, vamos garantir nossos pontos, mas a gente não pode entregar tudo, porque daqui a pouco entra numa sequência meio frenética. Ou mesmo vai se encaixando durante a competição. né? Então, ou você vai se encaixando, ou então você meio que reduz um pouco a intensidade dos jogos. O Brasil, por exemplo, ele precisou entregar uma intensidade maior principalmente no segundo jogo contra o Haiti, fez um primeiro tempo muito intenso, para justamente conseguir garantir o resultado. E aí, no meu ver, no segundo tempo ele entregou uma intensidade menor justamente para controlar isso. Porque sabia, bom, aqui já estamos garantindo, a gente não vai tomar 4 gols do Haiti, não vamos tomar Mas 3 com a régua gols. mais baixa agora para classificação, né? A gente viu até a Noruega usando Sim. reservas na última rodada, outras seleções também, então. Talvez. Inclusive a Noruega que fez um movimento bem interessante. Aliás, a FIFA tem que ficar muito atenta, né? Porque a gente tem um jogo hoje que Exato. o empate serve para os dois, né? Argélia e Áustria, né? O empate classifica os dois. Pior que isso, Ali. Entre Argélia e Áustria, eu posso estar falando uma besteira, mas eu acho que não. O segundo colocado desse grupo, seja a Argélia ou seja a Áustria, vai enfrentar a Espanha, se eu não me engano. Terceiro colocado enfrenta o Egito. Ou seja, vale mais a pena perder esse jogo. Sim. Você não tem a dúvida. Tem essa também. E eu ia falar a respeito da Noruega com relação à escolha da comissão técnica de não jogar com os titulares contra a França. Vale lembrar que o empate para ser primeiro lugar do grupo, ele era da França, né? Então não bastava a Noruega parar a seleção francesa, o empate e a vitória em termos de colocação era a mesma coisa para a França. Então não é que a Noruega podia empatar com a França que ia ficar com o primeiro lugar do grupo. Não, tinha que ganhar da França, que em condições normais já não aconteceria. A França é favorita contra a Noruega, né? E o caminho que a Noruega, não é que ela escolheu, é que tinha para ela ali, era o seguinte: você tentar ganhar da França, que seria muito difícil com os titulares, né? E acabar cruzando com desgaste, né? Vale lembrar que aí, se você está falando, é de uma possibilidade de ganhar da França que vai te exigir muito fisicamente, né? Então, você jogaria contra a França, ganhou da França, classificou em primeiro e tal, não sei o quê, mas você tem um desgaste muito grande. Para ir pegar uma Suécia, né? Que não é um time qualquer, uma Suécia, ou você jogar inteiro, saudável, na segunda fase contra a Costa do Marfim, que para mim é mais time do que a Suécia, mas você vai estar inteiro, você vai estar sem perder nenhum jogador, né? Perder jogador por lesão ou não, pode acontecer ou não. Se você não entrar em campo, a chance de não acontecer é maior. Mas saudável, certamente a Noruega vai estar. Para depois, a partir das oitavas, você pegar uma Alemanha, se realmente a Noruega tivesse a condição de classificar em primeiro, nas oitavas já pega a Alemanha, que vai ser o adversário da França. E esse lado que ela ficou, ela pega a Costa do Marfim e depois pega o Brasil. Aí fica a dúvida, né? Se passar da Costa do Marfim, será que a Noruega acha na cabeça dela que é menos difícil passar pelo Brasil do que pela Alemanha, por exemplo? Então, assim, é muita questão para você correr risco de perder algum jogador importante contra a França, não atingir o objetivo e ainda ter um desgaste certo, até porque, né, a Noruega jogou um dia depois da Costa do Marfim. Então, eu vou te falar que se eu sou os norueguês, eu nem saía do barco Viking para jogar contra a França, viu? Uhum. A gente falou desse tipo de situação porque conta de vale a pena eu ficar em primeiro, vale a pena eu ficar em segundo, isso sempre aconteceu. Mas com essa questão do terceiro colocado também, que é mais complexo do que parece, tem a questão do saldo de gol e tal, claro que vem na esteira do aumento de seleções, mas se sente que de alguma forma esse aumento de seleções, essa conta para ficar em terceiro de saldo de gol, para cair com um time eventualmente até mais fácil, você sente que isso de alguma forma prejudicou o produto Copa do Mundo como um todo? Eu acho que prejudicou, porque em condições normais, né,
com a classificação dos 2 primeiros, você não vai ver, por exemplo, uma seleção torcendo para perder de pouco. Você não vai ver isso. E eu fiquei com essa impressão, inclusive, no jogo da Escócia contra o Marrocos.